pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e os inscritos deste canal decidiram e eu acatei. Eu assisti Candyman, produção que se diz um slasher sobrenatural, mas pra mim soou mais como um drama com uns toques de terror aqui e ali. E eu estava com uma grande expectativa em assistir este filme por dois motivos. Motivo número 1 é que eu gosto muito do primeiro filme, que eu assisti assim, ó, incansavelmente durante a minha adolescência. E o outro motivo é que ele é produzido pelo Jordan Peele, ou seja, o que a gente pode esperar quando tem esse nomezinho nos créditos? Muita coisa boa. Só que nós sabemos o que pode acontecer quando a expectativa é muito grande, né? A decepção ser maior ainda. Porém, não foi o caso deste filme. Obrigado, Senhor. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? E sobre a sinopse, apenas direi que falar o nome Candyman 5 vezes na frente do espelho não era uma coisa boa lá no filme de 92 e continua não sendo uma boa ideia no filme atual. E eu admito que nunca fiz isso, nunca falei, porque sou cagão mesmo, morro de medo dessas coisas. Então vamos direto para a minha opinião sobre o filme. Candyman é muito maior do que um simples slasher sobrenatural. Ele tem um contexto muito mais profundo do que apenas uma história sobre uma lenda urbana retirada de um conto. É uma produção bem mais complexa e extremamente bem produzida que te agarra e te faz ficar interessado até o final. Final mesmo, porque a parte dos créditos ali é bem interessante de assistir e eu fiquei lá sentado assistindo com as luzes do cinema acesa. A mocinha da limpeza queria me tirar a tapa de lá, mas eu fiquei até o último gráfico. Só que talvez esse seja um dos grandes problemas do filme, o contexto ser muito maior do que a história que ele conta. Porém, vamos falar das coisas boas primeiro. O ponto alto do filme pra mim é a direção da Nia da Costa, que também assina o roteiro ali com o Jordan. Mesmo com um currículo bem enxuto, ela tem crédito de direção em apenas 2 longas, incluindo esse. A Nia entrega uma direção classuda, muito bem executada e que é a grande responsável de a gente submergir na história. Ela consegue transformar a ideia de um ser sobrenatural que aparece depois que você falou o nome dele 5 vezes na frente de um espelho, num filme bem intrigante que tem excelentes enquadramentos, ótimos movimentos de câmera e que delicadamente vai te envolvendo naquilo tudo. A diretora consegue entregar cenas fortes, tanto com coisas mais gráficas, tem uma cena em específico que eu não consegui assistir, eu virei o rosto quando aconteceu, quanto nos momentos em que algo muito sutil é dito, mas que parece um grito no ouvido do espectador. Assim, o filme é uma pequena obra de arte por causa dela. Outra coisa incrível da produção é a relação que ele faz com o primeiro filme, não só ali na história, mas com a presença incrível do Tony Todd, da Vanessa Stelly Williams e da Virginia Madsen, que participaram da produção original de 92. Ver esses atores reprisando seus papéis me pareceu algo muito maior, me pareceu quase como uma homenagem ao filme original. Eu achei isso muito legal. Além disso, a conexão entre os dois enredos é feita de forma bem sólida, apesar de ser um pouco previsível para um olho mais atento. Porém, aqui se conta uma nova história e nós temos um novo Candyman, o qual eu preciso admitir que eu não consegui comprar 100%, muito por causa das oscilações da performance do nosso ator principal. Tiveram vários momentos em que ele parecia estar muito inspirado e vários outros momentos que parecia que estava faltando alguma coisa. Parecia que estava faltando realmente a atuação ali. Já a Teyonah Parris chamou muito a minha atenção, principalmente por ela fazer aquele personagem que é o centrado e que pensa de forma coerente durante todo o filme. A cena dela abrindo uma porta que dá para um buraco e dizendo não vai rolar é excelente. E também nos momentos mais dramáticos a atriz entregou muito, ofuscando justamente o nosso protagonista. Agora que eu já falei as coisas boas, vamos de polêmica. O que me incomodou no filme? O roteiro. Muito porque ele me soou meio confuso em alguns momentos, principalmente na hora de contextualizar o nosso personagem principal, e os flashbacks que acontecem ali no meio da história também me pareceram meio desnecessários. Além disso, em outros momentos, o roteiro apresenta algumas coisas que são bem difíceis de engolir, como o braço do protagonista. Ou até mesmo a conveniência em como a lenda surge na vida dele. E eu também tive a sensação de que em alguns momentos a narrativa perde o fio da meada e parece não saber muito bem que história tá contando. Como eu disse, o contexto que Candyman traz é muito maior do que apenas um filme de terror. Tem muito mais por trás da história do nosso homem com um gancho. Parece que a mensagem principal do filme muitas vezes é sufocada pela necessidade de precisamos mostrar adolescentes na frente de um espelho convocando o Candyman
e muito sangue. E acho que foi aí onde o filme se atrapalhou, ao não saber muito bem equilibrar essas coisas. Sem contar que alguns elementos me pareceram meio jogados ali na história, com essa ânsia de criar relação entre todas as coisas. Acho que o que salva o roteiro é a sequência final, que é justamente quando se joga na tela a realidade e se deixa um pouco o Candyman de lado. Por esses motivos, o filme ganha 3 alienzinhos e meio. A diretora entrega uma obra competente e muito bem executada, tecnicamente falando, só que o que não faz ele perfeito pra mim são as oscilações do ator principal e essa falta de sinergia entre a história e o contexto. Porém, Candyman é um filme intrigante e assustadoramente real. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, assistiu Candyman? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje, se você curtiu, dá um joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!